TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Que Jesus esteja connosco. Desculpem, mas uma pessoa tem que vir com os apetrechos todos. Hoje eu decidi trazer esta conversa. Na quinta-feira já a trouxe, porque foi na quinta-feira que nós celebramos 186 anos do nascimento do nosso mentor, Batuíra. E que eu achei que devia... Obrigada. Achei que eu devia trazê-la também aqui, porque as pessoas não são as mesmas, e porque eu acho que é importante, estamos no final do ano, acho que é importante também prestar a homenagem no sábado, e também conhecermos um pouquinho das raízes, não só desta casa, mas do mentor da casa. Quem esteve, eu acho que houve muita gente que esteve na quinta-feira. Eu fiz um upgrade à palestra, entretanto, porque eu tive a oportunidade de ir à nossa TV Batuíra, encontrei uma coisa que já não me lembrava que ela existia e que achei que seria bastante interessante para vos trazer, para começar a nossa conversa. Que é este poema que foi recebido nas Sextas Jornadas Portuguesas de Mestria na Espiritualidade em Lisboa, no dia 13 de novembro de 2011, pelo Dr. Roberto Lúcio Vieira de Sousa, e que é uma mensagem de Alta de Sousa, que diz-nos assim: já não mais a moradia em castelo, quando na intimidade havia dores, e que apesar de superiores amores, não encontrava em si nada de belo. Já não mais a pressão da fidalguia, onde se via preso ao poderio, e apesar de tudo, em nada era senhorio, homem rico, mas pobre de alegria. Foi necessária viagem para outras terras, para que vencesse as internas feras, na busca da conquista da luz. E hoje, alma nova e reerguida, busca oferecer a sua própria vida nos passos luminosos de Jesus. E aqui é interessante, nós só vamos falar de Batuíra, na reencarnação de Batuíra, mas é importante transmitir, desconstruir um pouquinho este poema. Quando ele diz aqui já não mais a moradia em castelo, refere-se à sua reencarnação em Portugal como o rei Dom Dinis, marido da rainha Santa Isabel, conhecida como Isabel de Aragão. Aqui já não há mais pressão da fidalguia, refere-se à sua reencarnação em Volzela, como o fidalgo João Ramalho, que partiu para o Brasil antes mesmo de Pedro Álvares Cabral, tendo ali chegado e permanecido até à sua desencarnação. E na busca da conquista de luz, refere à sua encarnação, que é a que nós vamos falar em Águas Santas, Vila Mião, freguesia de São Tomé de Castelo, como António Gonçalves da Silva, que depois adotou o nome de Batuíra, e já vamos perceber o porquê. Toda a nossa conversa tem por base estes dois livros. Estes dois livros foram escritos por Eduardo Carvalho Monteiro, já desencarnou. Eduardo Carvalho Monteiro foi um grande historiador do espiritismo. Este livro, Verdade e Luz, ele escreveu em 1999, e o outro, O Diabo e a Igreja, foi posterior a isso. O primeiro foi muito baseado na ida de Batuíra para o Brasil, o que ele fazia no dia-a-dia, e o segundo já tem mais a ver depois de ele ter conhecido o espiritismo. E acaba por ser uma continuidade, e foi muito interessante. Nós convivemos com ele. Eduardo Carvalho Monteiro veio até aqui, esteve na casa dos nossos fundadores, a Dona Aldina e o Sr. Orlando, para poder fazer este trabalho. Conheceu coisas muito interessantes, teve acesso, como também tinha uma carteira de jornalista, teve acesso à Torre do Tombo, em que percebeu que tínhamos quase a coleção completa do jornal Verdade e Luz. Todo o livro explica o processo que ele teve à procura de todas estas relíquias que estavam guardadas e que nós
não tínhamos acesso. Mas vamos começar. António Gonçalves da Silva Batuíra nasceu a 26 de dezembro de 1838, em Vila Miã, freguesia de São Tomé do Castelo, concelho de Vila Real, conforme se pode ver do seu registro de nascimento lavrado em janeiro de 1839. O necrológio de Batuíra, publicado na Verdade e Luz, em janeiro de 1909, dá como data de nascimento 19 de março de 1839, na freguesia de Águas Santas Maia. Se forem, Batuíra não é só o mentor desta casa, é mentor de muitas casas no Brasil. E se forem pesquisar, a grande maioria afirma e diz que a data de nascimento foi dia 19 de março de 1839. No primeiro livro que eu vos falei, inclusivamente Eduardo Carvalho Monteiro dizia que era essa data. Só que depois, numa das idas até Águas Santas, eles foram, juntamente com o Sr. Orlando, ao Arquivo Distrital de Vila Real, tiveram acesso à certidão de nascimento e perceberam que, efetivamente, aquela não era a data correta. Então, como podem ver aqui, e depois ele fez um capítulo no segundo livro a explicar a verdadeira data de nascimento. Isto é a certidão de nascimento de Batuíra, nós temos em nossa posse uma cópia, e aqui, que na altura até o Sr. Orlando sublinhou, diz, eu trouxe porque nós não conseguimos perceber a letra, não é? Mas nós conseguimos ver aqui que António, filho legítimo de João Gonçalves e da sua mulher Ana Alves, do lugar de Vila Miã, freguesia de São Tomé do Castelo. Depois fala que é neto materno e paterno. Depois diz assim, nasceu aos 26 do mês de dezembro do ano de 1838 e foi solenemente batizado aos 3 dias do mês de janeiro do ano de 1839. Portanto, isto trata-se de uma prova irrefutável da verdadeira data de nascimento de Batuíra. E foi a primeira vez que tivemos acesso aos nomes dos pais de Batuíra, inclusivamente de João Gonçalves, que era conhecido como Transmontano e por nós conhecido como Velho Serrano. Tanto que Batuíra é o mentor da casa, mas o diretor dela é o Velho Serrano, seu pai. E aqui é a casa que nós encontramos e fomos atrás, eles foram atrás e descobriram que foi a casa onde nasceu a Batuíra. Ele era filho de gente humilde, logo acabou a instrução primária e com o intuito de ter uma vida melhor, o pai mandou para o Brasil ter com um irmão seu aos 11 anos de idade. Assim, no dia 3 de janeiro de 1850, com apenas 11 anos de idade, chegou ao Rio de Janeiro, onde viveu durante 3 anos, mudando-se depois para Campinas, estado de São Paulo. Aqui trabalhou na agricultura durante uns tempos. Por volta de 1856, ainda com 17 anos, foi viver para São Paulo, onde fixou residência definitivamente até ao final da sua vida na Terra. Desculpa. Começou por vender jornais de porta em porta, conquistando a simpatia e a amizade dos fregueses. E por ser um jovem rápido e eficiente que passava o dia a correr de um lado para o outro para entregar os jornais, vendendo os jornais à província de São Paulo, as pessoas passaram a dar-lhe a alcunha de Batuíra. Porquê Batuíra? Porque Batuíra era o nome dado popularmente à nasceja, que era uma árvore pernalta muito rápida e com um voo muito veloz que vivia nos pântanos dos arredores de São Paulo, daquela época. Portanto, foi a alcunha carinhosa que lhe deram e que poucos anos depois ele decidiu adotar, transformando esta alcunha no seu apelido. Trazendo consigo o espírito cristão, que foi o seu apanágio por toda a vida, o jovem respirava o ar da sua época, inflamava-se com as ideias de igualdade entre raças e da luta pela abolição da escravatura. Ele já trazia dentro dele aquela necessidade de trabalhar para um bem comum.
Ele não via raças, ele não via credos, ele não via nada. Ele fazia de tudo para que todos fossem tratados de igual maneira. E foi com naturalidade que ele se integrou no movimento abolicionista da altura. E ele sempre foi dotado de um espírito humanitário, idealista, e adotou com imenso fervor a abolição da escravatura no Brasil. E diz-nos assim, Eduardo Carvalho Monteiro: não o vemos citado em compêndios de história, mas o que se sabe é que fez parte do grupo do maçom Luís Gonzaga Pinto da Gama e com ele fundou e manteve um jornal abolicionista com redação na Ladeira, Porto Geral. Este grupo, na altura, formou um estratagema próprio. Então, o que é que eles faziam? Eles ajudavam os escravos a fugirem, escondiam-nos nas casas de Batuíra e depois, quando os donos, que era assim que na altura se dizia, davam os escravos por perdidos, eles iam lá e compravam a carta de alforria dos escravos, entregando assim a carta de alforria e dando liberdade ao máximo de escravos que eles puderam. E isto foi uma ajuda muito grande. A maioria dos senhorios aceitava porque já dava por perdido, portanto, para eles era lucro. E foi algo que ele fez durante muito, muito tempo e que ajudou muito. E não é por acaso que a ligação que a casa tem aos pretos velhos é muito grande, exatamente por causa disso. Bafejado pela fortuna material. Nós muitas vezes vemos o dinheiro como uma coisa muito má. Mas a própria vida de Batuíra mostra-nos exatamente o contrário. Que a fortuna material aparece para que nós possamos fazer o bem ao próximo, ajudar e praticar a caridade. E sempre que assim o fizermos, podem ter a certeza que a fortuna virá. Ele diz assim: após estabelecer-se em São Paulo, Batuíra ganhou a vida vendendo jornais e representando no Teatro da Cruz Preta. Não é por acaso que esta casa tem uma grande ligação com o teatro. Mas, posteriormente, o já conhecido imigrante português descobriu na fabricação de charutos uma rendosa profissão que lhe permitiu ter uma vida material mais folgada. Então, o que é que ele fazia? Ele racionalizava os lucros, fazia as suas economias e comprou um terreno que na altura não tinha valor, porque ele era na área de Lavapés, não era no centro de São Paulo na altura, em que ele acabou por construir a casa. E enquanto isso, São Paulo ia crescendo na sua dimensão. Conforme o seu rendimento lhe ia permitindo, Batuíra foi comprando as terras em redor da sua propriedade, talvez prevendo a futura valorização dos mesmos. E o que é que ele decidiu fazer? Ele decidiu construir casas para poder alugar às pessoas de poucas posses. Digamos que é como se fosse, não é bem um bairro social, mas eram casinhas modestas, mas que ele, por um valor baixo, ajudava as pessoas. E abriu uma rua particular que acabou por ser chamada Rua Espírita e que ainda se encontra até hoje em São Paulo. Se vocês forem a São Paulo, podem ir à Rua Espírita, que está lá, que ainda perdura aos dias de hoje, porque a Câmara Municipal de São Paulo, pelos grandes feitos que ele fez para a cidade, batizou-a mesmo, deu-lhe o nome oficial de Rua Espírita. O tempo foi seu sócio. O crescimento de São Paulo empurrou o povoamento para a região que habitava, fazendo com que as suas terras e casas valorizassem, proporcionando a Batuíra apreciáveis rendimentos. E diz no Diário Popular da altura: pode-se dizer que foi Batuíra o iniciador do bairro de Lavapés. Foi ele quem o criou, que lhe deu o primeiro incremento, abrindo ruas, entre as quais a primeira, que hoje se chama Espírita, e que teve em tempos o seu nome. Portanto, firmava-se assim a pequena fortuna que ele iria amealhar e queria servir de base para dar suporte material às grandes tarefas que estavam por vir.
E Batuíra tem vários. Eu, ao longo da nossa conversa, vou trazer pequenos trechos de mensagens de Batuíra, pela mediunidade de Chico Xavier, que vão encaixando naquilo que nós falamos. E esta é a oração do trabalho, que é um fragmento que diz assim: quando a prosperidade nos visite, orienta-nos na manutenção do trabalho mais amplo, para que a felicidade de todos se nos dirija contigo em meta por atingir. Agora, como é que ele se converteu ao espiritismo? O que é que aconteceu para que ele desempenhasse, como é que começou toda aquela tarefa que estava previsto ele desempenhar? Ele era um espírito inquieto, ele sentia um vazio interior, apesar da sua generosidade em ajudar escravos, vítimas de varíola e desamparados. E se tudo lhe parecia calmo naqueles momentos, na sua sólida estrutura familiar, os desígnios divinos haviam-lhe reservado o caminho duro da provação humana para chamar-lhe a vida aos rumos que ele mesmo houvera assumido antes de reencarnar. Então, nós muitas vezes achamos que as dificuldades são injustiças da vida. E a maneira que ele foi chamado para poder se converter, para poder se virar para a tarefa, a grande tarefa que ele tinha assumido o compromisso, foi através da dor. Isto porquê? Porque as leis planetárias não afetam só os espíritos em aprendizagem. Elas também afetam os espíritos missionários que vêm até aqui para ajudar. Porquê? Porque estamos todos em evolução. Então vamos ver. Desta forma, o guante do sofrimento foi buscar o espírito de Batuíra ao subtrair a vida física do seu filho Joaquim Gonçalves Batuíra. Batuíra foi casado 2 vezes, teve 2 filhos. Do primeiro casamento, a sua esposa faleceu. O filho também acabou por falecer aos 35 anos. Depois ele casou com a dona Maria das Dores Coutinho e teve o segundo filho, a quem também chamou Joaquim. E que, aqui diz, que ele nasceu em São Paulo a 15 de maio de 1871 e desencarnou também na capital em 23 de maio de 1883, com 12 anos completos, portanto, vítima de tétano provocado por um prosaico espinho da roseira. Então ele já tinha perdido uma mulher, já tinha perdido um filho e voltaria a perder o seu filho com 12 anos. Foi uma desencarnação repentina, causou muita comoção na família, principalmente no pai, Batuíra. O velório aconteceu, como era normal na altura, na sala da sua casa. Muitos amigos se reuniram para prestar o apoio necessário, não só à família, mas ao pai. E seguindo os costumes da época, eles vestiam todos de luto fechado, os espelhos eram tapados com panos, tudo para lastimar a perda irreparável. E Batuíra de tudo participava, obediente às tradições e respeitoso àqueles amigos que solidarizavam ao casal. A dado momento, no entanto, ele sente-se inquieto. A sua tristeza, refletindo no desânimo que se apossara dele, sofre um impacto. Batuíra levanta-se subitamente, interrompendo o seu interlocutor. Dá alguns passos numa direção, em outra, coça os longos fios da barba semi-encanecidos, os seus olhos antes lacrimejantes parecem vidrados, absortos no infinito, e retira-se celeremente da sala, deixando-a todos preocupados. Alguém ainda o tenta seguir, mas ele mete-se no quarto e tranca a porta atrás dele. Claro que não havia ninguém naquele ambiente que não compreendesse esta reação. Era a reação de um pai que perdeu um filho. Então continuaram, na altura, a rezar as novenas e esperaram. 2 quartos de hora talvez tenham-se passado
até que se ouve o ranger da fechadura do quarto onde Batuíra houvera-se refugiado. Ao sair do seu retiro, atrai para si a atenção de todos. A sua fisionomia modificara-se. Já não havia mais no seu rosto aquele ar lamentoso de pai sofrido e magoado pela dor. É verdade que a tristeza ainda estava lá e que os lábios refletiam um momento grave porque estava a passar, mas a paz instalara-se no seu rosto, daquele ser arqueado pelo impacto da separação. Mas o que aconteceu naquela meia hora para que aquela modificação ocorresse? O que aconteceu naquele quarto? Naqueles instantes, atraindo a atenção de todos, no seu repentino reaparecer, uma luz vinda de que não se sabe de onde, parece que passou a iluminar a sala. Não quero que ninguém mais chore aqui. O meu filho não morreu. Meu querido filho vive. Por isso, não chorem mais. Eu só quero alegria a partir deste instante. Em seguida, para surpresa geral, Batuíra saiu e voltou algum tempo depois com uma banda. Mas não foi uma banda e foi, para surpresa de todos, não foi uma banda que tocava músicas fúnebres, não. Era uma banda que tocava músicas alegres, valsas, polcas, tudo isto. Claro que havia alguns que achavam que ele tinha enlouquecido. Outros, uma grande minoria que o conheciam, percebiam ali um Batuíra convicto e que não estava louco. E o tempo passou. Só muito tempo depois é que Batuíra relataria aos mais próximos aquilo que tinha acontecido dentro daquele quarto e que eu vou trazer para nós vermos. Diz-nos Batuíra: permito por uma dor insuportável, entrei disposto a qualquer coisa naquele quarto, porque Deus tinha que dar uma resposta à minha dor e não sairia de lá enquanto Ele não me respondesse. Foi então que vi uma luz formando, que não era aquela do candeeiro e nem a luz do crepúsculo que ainda penetrava pela janela. A luz foi-se tornando diáfana, vaporosa, e um vulto surge-me suave à frente. Os meus olhos encheram-se então de lágrimas. A emoção atingiu o mais alto grau que um humano poderia suportar. E eu reconheci naquela sombra o Quinho, filho querido. Pai, não fique triste, disse-me ele. Eu não morri. Estou mais vivo do que nunca. Os seus lábios sorriam, o seu semblante estava calmo e transmitia muita paz. Em seguida, as suas mãozinhas acenaram para mim da mesma maneira como fazia quando se despedia em vida, e a sua imagem foi suavemente se apagando na tinta gasta da parede. Não sei quanto tempo ditaram aqueles instantes e quanto ali fiquei, até derramar a última lágrima pela sua passagem para uma outra vida. Meu filho não morreu. Nós não morremos. Esta vida é apenas uma etapa da verdadeira vida. Olhem que bênção tão grande numa situação tão difícil, em que pela misericórdia divina Deus nosso Pai deu-lhe a oportunidade de poder se despedir do seu filho, para que ele arranjasse forças e percebesse o compromisso que ele tinha assumido antes de reencarnar e o trabalho que ele teria que desempenhar dali para a frente. Então é nestes momentos que nós vemos que muitas vezes as dores vêm como lições e como ajuda para nos colocarem no caminho que nós assumimos. E não há coisa mais difícil que a dor de um filho. E é por isso que Chico teve um trabalho muito bonito, que foi As Mães de Chico, as cartas que ele psicografava dos filhos que tinham morrido. Até existe um filme disso na Netflix.
e que a maneira que elas tinham de canalizar a dor delas era trabalhando em favor do próximo. Ninguém cura a dor da perda de um filho. Se nós formos ao Evangelho de Chico Xavier, diz lá que os espíritos ainda não encontraram uma palavra que descrevesse a dor de uma mãe quando perde um filho. Mas nós podemos sim canalizar as nossas dores para ajudar o próximo, porque assim mesmo nós vamos nos ajudar a nós próprios. E ele continua: em algum lugar, eu e o Quinho nos reencontraremos. A partir daquele dia, profundas mudanças se passaram com Batuíra. O assunto do espiritismo já andava a ser comentado com frequência nas rodas intelectuais paulistanas e o antigo entregador de jornais, de lava-pés, procurou inteirar-se da nova religião e buscar conhecimento nos seus livros e periódicos que já circulavam na época. Na altura ele conheceu o Dr. Ramos Nogueira, que foi um grande pioneiro do espiritismo em São Paulo, e passou a frequentar as reuniões práticas e os estudos conjuntos que se realizavam na sua residência. Ganhava assim o espiritismo um dos maiores propagandistas que, tal como Jesus, eram alicerçados no seu exemplo. Não eram só palavras, era o seu exemplo, aquilo que ele fazia. E mais um trechinho que nos diz assim: nos momentos de crise, às vezes é preciso que a luta se faça constrangedora e terrível para que os amores que possuímos se mostrem na expressão mais ampla da sua própria grandeza. Assim como é preciso que anoiteça para que vejamos do mundo as estrelas que acendem a vida eterna na intensidade. Nas horas de aflição pensemos nisso, meditemos simplesmente nisso e levantemos as próprias energias que o Senhor elastecerá e abençoará. E temos aquilo que eu vos falei que Eduardo Carvalho de Monteiro encontrou na Torre do Tombo, o jornal Verdade e Luz. Em 1890 ele adquiriu uma tipografia que passou a denominar-se Tipografia Espírita e a 25 de maio de 1890 lançou o primeiro número do jornal Verdade e Luz, tendo o próprio como editor. A princípio este jornal saía com uma tiragem de 2 a 3 mil exemplares, a qual foi crescendo até a fantástica marca de 15 mil exemplares, em 1897, e em 1900 desceu um pouquinho para 6 mil. E ele passou, nos últimos anos de direção de Batuíra, a ter um formato de revista. E o que ele fazia aqui? O jornal iniciou-se fruto do idealismo de Batuíra e no começo não tinha uma linha editorial definida, fruto da inexperiência do seu fundador, além de critérios técnicos. Batuíra tinha dinheiro e boa vontade. Foi o necessário para começar ou ajudar na divulgação da doutrina espírita. E aos poucos esta inexperiência vai sendo suprida, o jornal assume uma linha editorial mais definida, com alguns colaboradores de peso, mas também mantém a característica de jornal espírita. E seguia na tendência da época, que falava de outros assuntos como maçonaria, teosofia, astrologia, etc. Quanto ao conteúdo, apresentava artigos proselitistas ou numa linha de combate ao catolicismo. Porquê? Na altura o espiritismo sofria um grande ataque da Igreja Católica. E ele assumia as polémicas em favor do espiritismo no jornal, principalmente entre Batuíra e as damas da Caridade Diocese de São Paulo. E Eduardo Carvalho diz-nos que foi aqui que o jornal encontrou o seu ponto de equilíbrio, pois juntos vieram os artigos traduzidos mostrando as experiências do espiritismo científico por parte dos grandes sábios. Então estas damas da Caridade da Diocese de São Paulo eram umas senhoras que tentavam combater o espiritismo. E Batuíra respondia em formato de artigo.
Esta polémica durou mais de 8 anos, em que ele assinava os artigos com o pseudónimo Ninguém. Era assim que ele fazia. Nestes artigos intitulados Diversos Assuntos... Ele era muito direto. Diversos assuntos oferecidos às excelentíssimas damas da caridade da Diocese de São Paulo, Batuíra relatava casos do centro, porque, entretanto, ele começou a frequentar o centro, curas físicas e espirituais lá obtidas, conceitos evangélicos espíritas, rebatia as acusações dos católicos e fazia defesa veemente do espiritismo contra as diatribes assacadas pela Igreja. A sua redação era simples, mas correta, e ele alternava entre momentos de serenidade na linguagem, com rigor, e agressividade quando era necessário. É muito como quando Jesus foi ao templo e expulsou os vendilhões, em que ele foi enérgico na maneira de o fazer. Muitas vezes também é necessário. E foi assim que Batuíra também o fazia. Naturalmente, ele refugiava-se atrás de um pseudónimo porque ele não se queria exaltar. Não queria mostrar quem que ele era, não queria demonstrar superioridade nas curas que ele promovia, mas, no entanto, no 100º artigo dedicado a estas senhoras, ele resolveu assinar como, em vez de ninguém, assinar como alguém. Porquê? Porque, diante da sua consciência, só agora ele se julgava alguém na seara espírita por haver consolidado a instituição cristã beneficente Verdade e Luz, que ele acabou por doar todas as suas, tudo o que possuía a esta instituição. Então, estas bem dosadas com matérias com análises evangélicas e notícias em equilíbrio de espaço e destaque, a partir de 1900 faziam do Verdade e Luz um jornal dinâmico interessante de ler. Porquê? Como Batuíra era conhecido por muita gente, não só espíritas, muita gente que não era espírita acabava por ler o seu jornal. Para a divulgação da doutrina, a sua credibilidade e altas tiragens que alcançava eram de excepcional valor. Quais são as cenas de uma vida? São várias. Eu só trouxe o início, porque leiam o livro. É muito interessante ver toda a vida dele. Mas, cotidianamente, ele debruçava-se nos cavaletes da sua pequena grande tipografia, com os dedos ágeis agarrava as letras no fundo dos caixotins, enquanto a sua barba alva enegrecia as pontas ao contacto com as caixas de tipos. E assim circulava o Verdade e Luz. Altaneiro, atrevido, orgulhoso da sua condição de espírita, altivo na hora de confrontar a sua verdade com os rifais católicos e protestantes. A sua casa era um misto de hospital, albergue, centro espírita, asilo de loucos e orfanato. O pior é sempre o que ele recebe, diziam todos, como que a indicar que os escolhidos pela sociedade eram os que mais ele amava e exultava receber sobre o seu regaço. A casa de Batuíra só não era maior que o seu coração. Ali não havia quem não tivesse roupa, não tivesse comida, não tivesse um teto. Ele ajudava todos aqueles, principalmente aqueles que a sociedade desprezava. E qual foi o seu regresso à pátria espiritual? Algo quebrado pelo peso dos anos, mas sempre mantendo a mesma vitalidade e ânimo para cuidar do seu próximo, Batuíra aguardava o momento que o Senhor o chamaria de volta ao seu aprisco. Portanto, Batuíra não tinha aquela frase de eu já estou muito velha para trabalhar, ou velho para trabalhar. Batuíra trabalhou até ao final, até as suas forças deixarem, porque era esse o objetivo. Não é por acaso que o lema da casa é trabalho, trabalho e mais trabalho. Então, súbita enfermidade o atinge naquele início de 1909 e à primeira hora da manhã do dia 22, o grande apóstolo do Espiritismo, Batuíra, parte para outra vida. Ele partiu com 70 anos. Todo o movimento espírita brasileiro lamentou profundamente esta partida, claro, porque foi um grande líder, foi um grande exemplo de um dos maiores espíritas que reencarnaram para implantar o espiritismo
no Brasil. E entre vários periódicos da capital que falaram sobre o ocorrido, eu trouxe o Reformador, que dizia assim: a sua desencarnação representa uma perda sensível ao espiritismo, de se constituíra uma tradição viva, sobretudo no que tem de excelente a nossa doutrina, a prática do bem. E após ressaltar-lhe os beneméritos serviços, o órgão da Federação Espírita Brasileira tecia esta feliz comparação. Por isso, o seu desprendimento aos 70 anos de existência meritória foi como um desses crepúsculos sem nuvens, em que o sol não se esconde, luminoso e sereno às nossas vistas, senão para ressurgir com um esplendor maior no hemisfério oposto. Acho que esta descrição é maravilhosa, da sua passagem para a vida terrena. Muito se podia falar sobre Batuíra, são muitas histórias. As histórias dele no teatro, que ele tanto amava, as curas, a chácara que ele tinha dos obsidiados, que toda a gente achava que eram loucos e que não era, que ele ajudava. Mas o tempo é curto. E eu também quis trazer um pouquinho da nossa casa, porque é importante nós sabermos as nossas raízes. Até porque foi como Batuíra disse, que ele ajoelhou aos pés de Jesus, pedindo para que esta casa fosse aberta. E foi o maior sonho que ele teve, que poder abrir esta casa na terra que o viu nascer. Esta casa foi pensada 70 anos antes da sua concretização. Portanto, o trabalho é muito grande. E vamos começar. Este Grupo Espírita Batuíra é um pedacinho, foi um braço do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo. O nosso foi fundado a 8 de julho de 1997. Mesmo dia, anos depois, em que Chico Xavier recebeu a sua primeira mensagem mediúnica. E começa assim. Nós nascemos, este é o grupo, seguindo a recomendação espiritual do próprio Batuíra, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. Os seus fundadores foram Orlando Carvalho e Maria Aldina Carvalho, portugueses que, tal como Batuíra, emigraram para São Paulo em 1965, tendo ali vivido durante 25 anos. A sua chegada ao Grupo Espírita Batuíra de lá deu-se porque, em 1966, porque a Dona Aldina começou a ter um aumento dos sintomas de mediunidade psicofónica. Eles eram católicos, como todos os portugueses aqui, foram para lá. Ela começou a ter estes sintomas. E onde é que ela foi? A uma igreja, que era o que ela conhecia, falar com o padre. O que é que o padre lhe disse? Minha filha, o seu problema vai ser resolvido num centro espírita, não é aqui não. E lá foi ela para o Grupo Espírita Batuíra, a falar com o tio Sparta Ghilardi, que era o médium responsável da casa, que fundou o Grupo Espírita Batuíra do Brasil, e que recebeu a indicação de que inicialmente deveria trabalhar na sopa e depois na mediunidade, para além de fazer os estudos. E assim foi. O Sr. Orlando ia até à porta do Grupo Espírita Batuíra, deixava a Dona Aldina, ela fazia o que tinha a fazer, depois ele ia buscá-la. Até que o tio Sparta, que já sabia as coisas, convidou o Sr. Orlando para começar a participar na reunião de estudo do Livro do Espírito e do Evangelho. E desde este período até ao retorno deles a Portugal, eles foram trabalhadores ativos na casa de lá, principalmente na unidade da Vila Brasilândia, porque como aqui as distâncias eram muito grandes, não é como aqui que nós temos o bairro, vamos e voltamos, eles construíram uma unidade dentro da própria favela. E fizeram, o trabalho que eles fazem é grandioso. Ele foi fundado, como podem ver aqui, por o tio Sparta Ghilardi, em 1964, que até então tinha um grupo familiar que se reunia em sua casa e de Dona Zita. Vemos o Sr. Orlando, Dona Aldina, o tio Sparta
e a tia Zita. Como o Sr. Orlando era construtor civil, ele dirigiu também todas as construções da casa de lá, do prédio que ainda lá está hoje, e foi também um dos diretores da instituição e ajudou também na construção de algumas partes da Vila Brasilândia. Isto porquê? Porque ele tinha, todos os dias, o que ele fazia? Ele reunia 2 ou 3 trabalhadores, pegava neles a meio do dia e ia até o Batuíra, o centro, para ajudá-los a trabalhar. E o que acontecia? Ele era o primeiro construtor a acabar a casa e era o primeiro construtor a vender a casa. Porquê? Porque ele conseguia ter o equilíbrio e ajudar, porque era ele que pagava os trabalhadores para ir construindo, e ir dando a sua ajuda conforme ele podia. Isto aqui, a Dona Aldina no meio, foi ela no centro, acolhendo os primeiros alunos trigêmeos que frequentaram a creche do GEB na Unidade Brasilândia, porque eles têm todo um trabalho com a comunidade da favela, com as crianças, e foi aqui os primeiros alunos. E eles participaram inclusivamente em 1984 na comissão de implantação da creche, juntamente com vários casais que trabalhavam no Grupo Espírita Batuíra. E nos primeiros anos desta creche, a Dona Aldina cuidou da alimentação e o Sr. Orlando das compras e manutenção. E devido a uma mensagem... Isto porquê? Eles tinham muito hábito, e com o tio Spartak e outros companheiros, até o Uberaba visitar Chico. Conversavam com Chico. Só se vocês forem à TV Batuíra, existe 4 episódios de uma coisa que nós fizemos, que é Chico e eu, que é o Sr. Orlando a falar sobre as várias situações que tinham acontecido com Chico, como ele conheceu Chico, qual foi a primeira vez em que ele foi útil, como é que era na casa de Chico quando ele ia ao Braba, pronto. Então isto era uma coisa recorrente, digamos assim. Eles iam, se não me engano, eram na quinta à noite, está lá, e voltavam no domingo de manhã. E devido à mensagem espiritual de Batuíra, recebida por intermédio do querido Chico, em fins de 1990, e na qual o benfeitor os convidava a voltar à pátria, acabando-a, dirigindo-se a Orlando com as palavras: "Meu filho, vamos voltar às raízes." Regressou a Portugal em 4 de junho de 1991. E qual é que era o objetivo de voltar às raízes? Abrir um centro espírita para divulgar o espiritismo cristão. Jesus, Kardec e Chico Xavier são as 3 bandeiras da casa. Ele ficou muito surpreendido, porque o Sr. Orlando não queria voltar a Portugal. Ele amava o Brasil, nunca pensou em voltar. Vinha apenas de férias, mas como obediente que ele era, e depois de muita aprendizagem que ele teve, ele assim fez. Vendeu tudo o que tinha lá, e dia 4 de junho estávamos a pisar solo português. Em 2001... antes disto, porque isto são tantas histórias. O que é que aconteceu? Nós chegámos em 1991, o centro só foi aberto em 1997. Porque houve toda uma preparação. Quando eles abriram com mais pessoas. Quando se aperceberam que o objetivo era divulgar Jesus, Kardec e Chico Xavier, que na altura Chico não era assim tão aceito em Portugal, todos eles saíram. Ficou o Sr. Orlando e a Dona Aldina a olhar um para a cara do outro. O Sr. Orlando voltou ao Brasil, desesperado, foi falar com o Chico e disse: "Chico, o que é que eu faço? Na primeira oportunidade, tudo correu mal." E Chico disse: "Meu filho, continua com o centro aberto, continua com o trabalho. Se nem Jesus agradou a todos, não és tu que vais agradar. Mantém o ideal firme. Há uns que vão vir, vão ficar, há outros que vão vir e vão embora. Mas tens que manter firme
ao compromisso. E assim foi. Tiveram um ano, os dois, assumindo o compromisso todas as semanas, fazendo aquilo que se tinham comprometido. Em 98 começaram a chegar pessoas. Muitas chegaram e ficaram, muitas vieram e foram, mas assim foi ao longo destes quase 28 anos. Em 2021, a direção decidiu criar uma editora e também distribuidora, 2001, desculpem, a que deu o nome de Verdade e Luz, em homenagem ao jornal do mesmo nome, mais tarde revista, que Batuíra lançou. Um dos grandes objetivos era a divulgação da doutrina espírita, por isso terem, quando se sentiram preparados, decidido criar esta editora. Em 2005, também, para reforçar ainda mais o objetivo, que era a divulgação, foi lançada uma revista bimestral, que também demos o nome de Verdade e Luz. E, em 2006, juntamente com a doutora Marlene, presidente da Associação Médico-Espírita do Brasil, na altura, que já desencarnou, promoveram nos dias 14 e 15 de outubro de 2006 as primeiras Jornadas Portuguesas de Medicina e Espiritualidade. Foi um momento muito importante. Tem sido uma das grandes responsabilidades que nós temos. Não é fácil, mas tudo faz parte da nossa grande bandeira, que é divulgar a todos aqueles que precisam esta mensagem de Jesus. Aquelas foram as primeiras, estas foram as últimas, este ano, com todos os trabalhadores, ainda faltam aqui trabalhadores, mas com todos nós, que, apesar do cansaço de 2 dias, damos o nosso melhor para que elas se concretizem e consigamos chegar a cada vez mais pessoas. Em 2015 também criámos a TV Batuíra. Este foi o grande bebê do Sr. Orlando. Inicialmente ele queria a rádio, mas depois, conforme as coisas foram se desenvolvendo, acabou por ficar a TV Batuíra, que teve um papel fundamental na altura da pandemia. Como podem ver aqui, está muito pequenino, mas diz assim que foi criado dia 25/6/2015. Na altura, eu até confirmei com o João hoje, o Sr. Orlando disse que se chegássemos às 500 mil visualizações, que ele pagava um almoço a toda a gente que fazia parte da TV Batuíra, não era? O Duda, que nos ajuda, o João, na altura era o Bruno, pronto. Eu fui ver os valores hoje, ao dia de hoje. Neste momento temos 2.506.673 visualizações, sendo que temos quase 50 mil subscritores. Portanto, passou e muito aquilo que o Sr. Orlando esperava. Continuamos a fazê-lo conforme podemos, porque, como eu disse, durante a pandemia foi muito importante. Foi dos momentos mais difíceis que nós tivemos. Fazer palestras aqui, com a sala completamente vazia, primeira vez foi um baque muito grande, mas foi assim que nós conseguimos chegar a cada vez mais pessoas e, durante os momentos difíceis, pelo menos levar a mensagem de Jesus. Portanto, ele via antes das coisas acontecerem, não é? Sempre foi assim. Esta era a nossa antiga casa, aqui de trás, que tinha esta placa, que foram 2 companheiras que a pintaram, os azulejos. Esta era a entrada, a casa era pequenina, temos ali o Sr. Orlando. Aqui foi quando nós decidimos fazer a inauguração da placa, pedimos autorização e fizemos uma placa. Fomos todos até Vila Miã, vemos ali o Sr. Orlando emocionado. Foi muito bonito, todos tínhamos balões, foi muito emocionante. Isto foi a sopa começou por cada companheira fazer um pedacinho da sopa na sua casa, porque não tínhamos sítio. Depois a Dona Aldina e o Sr. Orlando doaram um imóvel que ainda temos, ainda há velho, que agora guardamos livros, para fazer a sopa. Isto foi o início. Assim era a distribuição.
depois tinha o lanchinho, como às vezes temos. A assistência social era assim, porque nós tínhamos um bairro aqui ao lado que era a Padroeira dos Húngaros. Dos Húngaros, exatamente. E que eles vinham até nós, porque era perto, então nós nos organizávamos assim. Estou ali eu pequenino. Aqui nós montávamos com cavaletes e íamos distribuindo os companheiros, e pegavam as famílias e depois íamos fazendo os sacos conforme eles iam passando. Isto foi logo, nós abrimos em 97, isto foi logo em julho, isto foi logo no Natal de 97. E nós tínhamos 2 festas, para os adultos e depois para as crianças. Que a segunda, que ali está, é das crianças. Que eles vinham até nós fazíamos um teatro, lá está. E esta foi a última distribuição de Natal, feita no dia 22 de dezembro, em que tivemos crianças da evangelização que foram. Foi muito bonito, foi uma festa muito bonita. A Batuíra vem-nos dizer que ficou muito contente, que estava sentado ao lado do Pai Natal e abraçou cada criança que ali chegava, e que nós não temos noção do trabalho que é feito do lado de lá. E nós sentimos isso, porque nós vimos de lá com o coração a transbordar de muito amor, porque nós damos, mas aquilo que nós recebemos é muito maior. Aqui somos todos nós, no final, depois já temos entregue os presentes todos. Isto era a evangelização na minha altura. Quando não havia sala, havia uma sala de evangelização, portanto, era todas as idades na mesma sala. Os nossos pais eram os trabalhadores da casa. Portanto, as nossas ligações eram muito grandes, muito fortes. 2 das minhas melhores amigas, irmãs, eu conheci aqui. Temos ali o nosso Gu, que já partiu para o plano espiritual, que é o segundo aqui, e que muito tem ajudado na casa e nas tarefas desempenhadas, principalmente da evangelização. Isto é a nossa evangelização atual. Isto foi numa festa de pais ou de mães, já não me lembro, e ali foi na última festa de Natal. O nosso teatro. Nós fizemos o teatro A Mulher no Evangelho, que algumas mulheres da casa vestiram-se, os trajes vieram do Brasil, e foi muito interessante, da Alcione Peixoto. Como podem ver aqui os nossos teatros, os jovens sempre presentes. Isto foi os nossos convívios, em 2000, foi o primeiro convívio que nós fizemos. Quando não tínhamos espaço, eram as festas que nós fazíamos. Aqui muita gente continua, muita gente já não está. O senhor Hilário também. Sim. Isto foi no aniversário de Batuíra, da casa. Isto eu acho que foi a última festa de Natal em que os nossos fundadores estiveram presentes, em 2019. Porque depois, em 2020, veio a pandemia. 13 dias antes de tudo fechar, o Sr. Orlando teve um AVC, que o impossibilitou completamente. Graças a Deus, ele recuperou, salvo seja, porque ele teve que ir para um lar. Mas, dentro daquilo que era na altura, ele hoje em dia está muito melhor. Claro que já não tem capacidade para dirigir uma casa. E a Dona Aldina desencarnou em 2021. Portanto, foi uma altura difícil, porque ninguém via o Grupo Espírita Batuíra sem eles os dois. Havia muitas conversas. E nós próprios conversávamos como é que seria quando eles fossem. Mas a misericórdia divina foi tão grande
que todo este processo foi feito na altura da pandemia. O centro fechou, as coisas foram aos poucos, devagarinho, para nós, direção, conseguirmos nos reerguer. Porque se foi difícil para as pessoas que vinham e já não conviveram mais com eles, para nós, ter a responsabilidade de levar uma casa para a frente, foi como se fossem filhos órfãos que tiveram que aprender a andar sozinhos. Foi difícil, foi. Mas o nosso objetivo, tal como todos nós, é manter esta casa. Foi criada sob sangue, suor e lágrimas, não só deles, mas de todos. Todos os trabalhadores que vieram e ficaram, todos os que vieram e por algum motivo saíram, todos eles têm uma mão neste trabalho. E o nosso dever é podermos fazer o nosso melhor para que as nossas crianças tenham uma casa para conseguir levar para a frente. Porque ela foi e está no coração de Jesus. Então temos esse dever de o fazer. E só para terminar, que já estamos acima da hora, para vocês verem como é que era a nossa sede. Era assim, esta nova. E depois, aos poucos, isto foi quando a parte da cozinha era uma parte que não havia, portanto foi a primeira coisa a ser feita exatamente por causa da sopa. Isto foi a inauguração, digamos assim, e depois acabou, como vocês todos conhecem, como está ali na direita. Nos 25 anos, nós tivemos uma evangelizadora que deu-nos esta ideia, antes dos 25. Seria interessante fazer um mural. Naquela altura não me fazia sentido na altura que era, mas depois nos 25 anos, olha, vamos deixar isso para fazer nos 25 anos. E foi assim, pedi à nossa Mica, que foi uma jovem e que frequenta a casa, que desenha para fazer o esboço, pintou a árvore e no dia do nosso convívio de 25 anos, todos os trabalhadores que estavam presentes deixaram a sua marca. Isto porque isto prova que tudo isto foi construído por cada um de nós. E todos nós somos peças importantes neste grande relógio que é a casa, o objetivo não só de divulgar a doutrina espírita, mas de manter as portas abertas para receber todos aqueles que precisam. E deixo-vos aqui a fotografia do Sr. Arlênio e da Dona Aldina. Foi uma das últimas fotografias tiradas. E vou avançar porque já não temos tempo, não é? Pronto. Mas vão ao livro Mais Luz, que tem mensagens preciosas de Batuíra. Obrigada a todos e espero poder ter contribuído para conhecerem um bocadinho mais sobre a nossa casa. Pronto, estou cá de novo. Vamos então encerrar a última palestra do ano da nossa casa e não há que fazer qualquer comentário. Vamos para a prece. Há vidas que já são uma prece a nosso Pai. Aprendamos nós também a transformar a nossa vida numa imensa prece. Ergamos os corações nesta hora até Nosso Senhor Jesus Cristo e mais uma vez até aos nossos benfeitores. Foram eles que nos acolheram nesta sua casa, que caminham conosco, que nos amparam e que nos fortalecem, em nome do Mestre. São trabalhadores da seara do Cristo. E nesta hora, Senhor, erguemos os corações, plenos de gratidão, até vós,
e aos vossos mensageiros da paz e da luz, que amparam os nossos corações, que nos ajudam nas horas mais difíceis a superarmos-nos a nós mesmos. Rogamos, Senhor, com profunda alegria e esperança no coração, que nos ajudeis a continuar a caminhar na vossa direção, a consertar tudo o que estiver menos bem nas nossas vidas, mas a não desistir nunca, perseverando na tarefa, perseverando nas tarefas que a vida nos entrega, perseverando, Senhor, na aprendizagem do vosso Evangelho. Que seja o caminho, o roteiro das nossas vidas, pois deixaste-nos, Senhor, tudo o que precisamos saber. Ajudai-nos a levar para o nosso coração a vossa mensagem de amor, a compreender cada vez mais as vossas palavras e a descobrir dentro de nós o que de melhor tivermos para podermos, Mestre, ir pouco a pouco encontrando a luz. Pedimo-vos por o planeta que nos acolhe, pedimo-vos por todos nós, em especial por todos os povos que sofrem, por todos aqueles que estão doentes, por todos os que perderam a esperança, por todos os que não vos conhecem. Que nos dois planos da vida, Mestre, a vossa mensagem possa ecoar. Possamos nós, Senhor, estar atentos, despertos e vivos para perdoar, para esperar, para trabalhar e para servir sempre em benefício de nós mesmos e do nosso próximo. Abençoai-nos, Senhor, e sede conosco, hoje, agora e para todo sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.